convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão. Abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei, que estavam ali sentados, refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, irmãos e irmãs, continuamos então refletindo no livro de Samuel, e a leitura hoje trazendo para nós o povo de Israel que vai pedir não, vai exigir um rei, né? E qual que é o motivo que eles estavam pedindo o rei? Porque todos os demais povos têm um rei, nós queremos um rei, que coisa, né? Por que a gente tem uma tendência de sempre cuidar da vida do outro, de olhar a grama no terreno do vizinho, né? Misericórdia, né? Quando nós fazemos isso, a gente não vai conseguir perceber nunca a riqueza que nós temos em nossos lares, em nossa casa e em nós mesmos. Nós estamos aí no tempo das redes sociais, né? Uma vez eu atendi uma pessoa que dizia assim para mim, uma abençoada, linda, linda, linda. Padre, mas eu sou muito feia, muito novinha, abençoada. Eu sou muito feia. E aí eu questionava ela: como assim? De onde você tirou isso que você é muito feia? Porque eu vejo no TikTok assim, no Instagram é assim. Ou seja, o padrão de beleza que se exige nessas redes sociais é algo que, infelizmente, os mais novos talvez não conseguem entender bem essa realidade, e às vezes vão somatizar uma exigência pessoal tão grande, do qual a pessoa não vai conseguir alcançar nunca, e aí vai bater sempre aquela frustração, né? Eu não sou como aquela pessoa que eu vejo na rede social, e aí vai ficar sempre aquele vazio. É um desafio, né? E a gente precisa cuidar, mas isso acontece o tempo todo, a gente tem essa tendência. Nós precisamos valorizar o que nós temos em casa. Eu me lembro, trabalhava uma vez numa determinada paróquia, e lá era interessante que tinha um grupo que sempre nos procurava para sair para fazer a missão. Isso é muito bom, positivo, saudável.
E nossas paróquias precisam ter grupos missionários aqui na nossa forania. Uma dimensão que a gente tenta trabalhar é justamente essa dimensão missionária. Que desafio, misericórdia. Porque nossa forania, com igrejas muito antigas, igrejas históricas, belíssimas, então é mais que natural. As pessoas estão acostumadas com uma pastoral mais interna dentro dos espaços sagrados. A gente fala assim, vamos trabalhar a dimensão litúrgica, a igreja enche. Mas vamos trabalhar a dimensão missionária. Ixi, é um desafio, misericórdia. A gente precisa melhorar. Mas creio que isso é a realidade de muitos lugares. Mas esse grupo sempre queria fazer missão, que bacana, né? Mas aí uma vez eu questionei, falei assim, olha, nós estamos precisando tanto de missão aqui na nossa paróquia, por que vocês não nos ajudam a fazer missão aqui, a realizar uma missão aqui? Nossa, eu comprei briga com esse grupo, misericórdia. Arrependimento de ter falado. Porque às vezes a gente tem essa tendência, né? É importante, sim, missão, cuidar dessas questões, dessa dimensão missionária, sair. Um servo de Deus, ele precisa ser missionário. Mas, olha, vocês acham que dentro da casa de vocês, dentro da nossa residência, dentro do nosso lar, se exige uma postura missionária? O que vocês acham, vocês que estão aqui nesta ermida? Se exige na sua casa, exige de você uma postura missionária? Sim ou não? Vocês tomaram café? Não, né? Está todo mundo aí de jejum, que bom. Sua casa é terra de missão? Sim ou não? Seu trabalho? Sim. Então a gente precisa, sim, equilibrar a balança, né? Sair para fazer missão, mas cuidar também de dentro da casa. É necessário. É importante. Não pode simplesmente, eu quero sair para fazer tantas coisas lá fora, mas dentro da casa eu não cuido. Eu quero sair para ser missionário, mas na minha própria casa eu não sou missionário. Misericórdia, não pode, está errado. Precisa começar em nós, precisa começar dentro da nossa casa, precisa começar no nosso trabalho, precisa começar ao nosso redor, para que depois a gente alcance outros patamares, né? E fugir dessa dimensão de preocupar com coisas externas, como o povo de Israel aqui. Eles vão pagar a consequência disso também, né? De querer um rei, porque outros povos tinham reis. É bem verdade que alguns aí, nessa organização monárquica, vão ganhar destaque, o próprio rei Davi, né? E dentre outros. É bonito também, nosso Deus, né? A bondade de Deus, podemos dizer assim, um pouco numa dimensão mais humana, a partir da nossa lógica, tentando compreender. Nós somos muito limitados para compreender a plenitude da sabedoria de Deus, mas dizer assim, a partir da nossa limitação, a sensatez de Deus. É até estranho falar isso, né? Mas da forma com que a gente pode dizer um pouquinho dessa sabedoria de Deus, a sensatez, a bondade, o discernimento em querer atender o povo. De até mesmo poder dizer assim, olha, eles estão pedindo algo, digamos assim, para simplificar um pouco mais, eles estão pedindo algo absurdo, mas vamos atendê-los. Porque às vezes na vida é importante isso também. Às vezes a gente quer algo aí fora da realidade. Às vezes até a gente tem pessoas que chegam para a gente e orientam, olha, esse não é o caminho, não. Seguir por esse caminho aí pode ser desafiador, complicado. Mas às vezes a gente precisa fazer essa experiência, até mesmo para poder dizer assim, eu fiz esse caminho e quebrei a cara. Às vezes é necessário até mesmo quebrar a cara, né? Porque às vezes quando quebramos a cara, no modo popular de se dizer, a gente aprende. Tem hora que é importante, necessário. Bom, a bondade de Deus em querer atender a este povo, né? Deus, ele sempre quer nos atender, porque ele quer sempre o melhor para nós. A gente precisa aí compreender essa bondade de Deus e buscar essa harmonia com a vontade do Senhor. Deus quer sempre o melhor para nós. A gente que, infelizmente, acaba perdendo muitas vezes por consequência das nossas escolhas. Não é culpa de Deus, são as nossas escolhas. A gente paga um preço muito alto. A gente precisa cuidar. Deus quer sempre o melhor para nós. Às vezes nós podemos perder a nossa dignidade por consequência ou consequências de tantas decisões inadequadas.
E aí a gente perde a nossa dignidade. Não é culpa de Deus, mas às vezes a gente tomou uma decisão equivocada. Às vezes a gente questiona, por que que isso está me acontecendo? Olha, consequência de alguma decisão errada aí no percurso da vida. Mas, povo de Deus, a gente pode abrir o coração e louvar a Deus, porque se a gente está vivo aqui agora, se a gente está podendo desfrutar desse dom da vida por mais um dia, já é motivo para a gente louvar, agradecer e se empenhar para fazer com que as coisas deem certo. Pode até não ter dado certo ontem, eu posso ter ido dormir preocupado, triste, porque infelizmente está tudo dando errado, mas olha, se alegre, Deus está conosco. Deus está conosco. Até mesmo diante do erro, como a gente via também na leitura ontem, né? Quando o povo de Israel vai combater contra os filisteus, e a arca da aliança é levada, ou seja, evidenciando aí a presença com eles. Eles vão perder aquele combate por consequência da limitação deles. Mas Deus estava com eles. Deus não deixou de se fazer presente. Deus não é ausente de forma alguma. Não é e jamais será ausente em nossa vida e em nossa caminhada. Então a gente pode sim ressignificar. A gente pode reconstruir. A gente pode começar de novo, povo de Deus. É bom demais saber disso. Se a gente está aqui, neste momento, é uma grande oportunidade que o Senhor nos concede para começar de novo. Olha que interessante. E o sacramento da penitência nos possibilita isso. Vocês viram lá no Evangelho de Marcos, né? Novamente Jesus retornando a Cafarnaum. E ali, quando as pessoas vão saber da presença dele, a casa vai encher de gente, de forma que eles vão levar aquele paralítico e ele não vai conseguir chegar até Jesus. Aquele homem tinha amigos, que coisa boa. Como que está o seu ciclo de amizade? É uma coisa que a gente precisa cuidar. Se nós estamos num grupo de pessoas que as pessoas querem crescer, vencer, buscar a Deus, se o nosso ciclo são pessoas assim empenhadas, a gente não ficará para trás, não. Mas se o nosso ciclo de amizade for pessoas que não querem nada, fazem as coisas de qualquer forma, cuidado. Uma vez eu ouvi uma reflexão, não sei de onde não, que alguém dizia, se você anda com 2 pessoas sábias, você será a terceira. Se você anda com 2 pessoas que querem ganhar dinheiro, você será a terceira. Mas se você anda com 2 preguiçosos, você será o terceiro. Interessante, né? Não lembro, eu li em algum lugar. Estou fazendo essa partilha porque achei interessante e tem sentido de ser. Então, povo de Deus, aquele homem é levado, ele é descido, graças a Deus, os amigos se empenharam. E que bonito, Jesus olha ali e percebe a fé daqueles homens. Jesus vai perceber a fé deles, a fé é algo importantíssimo. Essa semana a gente teve a oportunidade de partilhar um pouquinho também, falar o quanto é importante o dom da fé na nossa vida. O próprio Senhor vai questionar, será que quando o Filho do Homem vier vai encontrar fé sobre a terra? Misericórdia. É uma resposta que a gente já consegue dizer, né? A gente já consegue dar. É uma resposta que a gente já consegue, porque olha como o mundão está aí, né? As pessoas estão perdendo a fé. Fé é algo que a gente precisa cuidar, é uma dimensão pessoal também que a gente precisa cuidar muito. A gente precisa alimentar a fé, povo de Deus. E alimentar a fé, a gente precisa beber na fonte, não é em qualquer lugar, não. Às vezes a gente se depara com pessoas nas nossas visitas, padre, eu não vou na igreja, eu assisto a missa pela televisão. Importantíssimo. Sim, que bom acompanhar. Quantas são as pessoas que estão aí acompanhando a transmissão dessa missa? Mas a fé precisa ser celebrada, porque existe a dimensão comunitária da fé que é importante demais para a nossa vida, para a nossa caminhada. E ela precisa acontecer. Ela precisa, esse nosso encontro aqui, ele precisa acontecer. Essa dimensão é importantíssima. Enfim, a gente se depara com pessoas, então, muitas vezes nas nossas visitas, que fazem alguns questionamentos assim. Padre, eu tenho fé, que bom. Mas existe a dimensão comunitária, coletiva da fé. Não basta somente eu dizer eu tenho fé, porque a fé não é algo particular meu, a fé é dom de Deus, a fé é um presente que o Senhor nos concede.
A minha responsabilidade é corresponder, é cuidar, é alimentar. E eu não alimento a fé de qualquer forma. Imaginem, bateu ali aquele apetite, né? Nós mineiros costumamos falar assim, né? Deu aquela fominha. Estou com fome. Você vai para onde? Você vai procurar, ou você vai para sua casa tomar uma refeição, ou para um restaurante, né? Você vai para o boteco para fazer uma boa refeição. Pode ser que até seja um boteco que tenha uma boa refeição, mas, normalmente, você vai procurar um bom restaurante, né? Nada contra os botecos, né? Apenas para exemplificar. Você vai procurar um bom restaurante para alimentar, né? Então, a fé precisa ser alimentada da maneira adequada, no lugar certo. É na igreja, é palavra de Deus, é oração. É com amigos e irmãos que estão comungando comigo dessa graça. Muito importante alimentar a fé. Quando Jesus, então, vai perdoar o pecado daquele paralítico, aqueles outros que estavam ali preocupados somente com a aparência vão ficar incomodados. Como assim? Está blasfemando? Por que ele está perdoando o pecado se isso é atributo de Deus? Que coisa, né? Algumas pessoas estão sempre preocupadas com a aparência, mas Deus vê o coração, né, povo de Deus? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele entendeu o que aquele homem precisava. E é por isso que Ele vai no cerne do problema para realizar a cura, sobretudo espiritual. Os que estavam ali focados na aparência vão julgar aquela atitude como inadequada, como equivocada, como errada. Ele é soberbo, ele é um blasfemo, ele não pode. Quem ele acha que é? Sim, ele não acha, ele é. Ele não era, ele é. Ele é o Senhor. Eles não entenderam isso. E se a gente não abrir o nosso coração para alimentar a nossa fé, povo de Deus, para beber da água da fonte do Senhor, a gente também não vai entender, não. A gente também não vai entender. É por isso que, às vezes, nos deparamos com pessoas, e essa semana também a gente teve a oportunidade de refletir um pouquinho disso, com uma dimensão muito infantil no contexto da fé. Uma fé, não que a fé infantil ela seja errada, não, mas a fé infantil, ela é para aquela pessoa, aquela criança, que ainda está dando aí os primeiros passos e amadurecendo gradativamente. Aí a fé precisa amadurecer junto, né? Mas tem pessoas que ela tem idade, ela já tem o físico já desenvolvido, mas uma fé tão infantil, misericórdia. Uma fé que não move montanhas, né? Uma fé que não move nem a si próprio. E isso é perigoso. A homilia não é para falar da vida do padre, mas quero aqui dar o meu testemunho pessoal. Tem até uma música que diz: onde estaria eu, se não fosse o teu amor, Senhor, o que seria de mim? Eu não vou cantar, não, senão vocês vão correr da igreja. Quem estiver rezando em casa, vai até desligar a televisão, porque eu não canto, não. Viu? A Jéssica cantou o salmo, vocês viram que lindo? A voz dela, o abençoado também que está lá em cima, que eu não lembro o nome dele. Tem gente que tem um dom para isso, eu não tenho, não. Cantar não é o meu forte. Que música bonita, é isso mesmo, né? Onde estaria? Eu falo essa experiência, dou aqui o meu testemunho pessoal. Onde estaria eu, misericórdia, se não fosse a dimensão da fé? Onde estaria? E tenho certeza que muitos podem dizer isso, né? Os nossos santos, né? Onde nós estaríamos se não fosse acreditar? Não é uma fé cega, mas é colocar em prática esse exercício. O que seria da gente? Isso para deixar evidente o quanto a fé é importante para nós. E aqueles homens tiveram fé, pela fé deles, Jesus vai alcançar aquele paralítico, como ele viu o coração daquele homem, ele perdoou os pecados. E depois vai também curar aquele homem paralítico que vai sair dali andando e levando a sua cama. Com certeza, essa experiência com Cristo Jesus mudou totalmente a vida daquele homem. E é por isso que a gente precisa ter uma fé madura, porque a experiência de Cristo vai sempre mudar a nossa vida. Sempre, povo de Deus. Que Deus nos possibilite essa graça, que a gente possa alimentar a nossa fé, viu, povo de Deus? Vocês estão lendo a palavra de Deus? Vocês que estão aqui? Sim? Todo mundo lendo? Sim, todo mundo? Tem certeza? Sim. Isso é bom, viu? Brincadeira. Tem que ler, viu, povo de Deus? Tem que alimentar. Não pode faltar.
leitura da palavra. Primeira coisa, rezar a palavra de Deus. Sacramentos, vida sacramental, vida de oração, participação na missa. Agora nós estamos próximos à Quaresma, né? Esse ano vamos começar já fevereiro, salvo engano, 14 de fevereiro, né? Uma grande oportunidade, não precisa de esperar até lá, não. Mas começa ali o tempo quaresmal, é uma grande oportunidade para que a gente possa tomar aquele banho espiritual, né? Lavar a alma, como às vezes a gente costuma dizer, né? Como isso faz um bem para nós. Nossa, é um banho espiritual que nos possibilita uma leveza. Isso é muito bom. Daqui a pouquinho vamos começar esse período. Faça esse exercício de buscar uma boa confissão, de buscar essa cura espiritual, para que você também possa sair ali, através deste encontro com Cristo, andando. Sair andando, saindo levando essa leveza, saindo ali, podendo recomeçar. Desculpem. Podendo ser fortalecidos em Cristo para continuar a nossa jornada. Que o Senhor possa abençoar todos nós, viu, povo de Deus? Muita força de Deus para todos nós, muita fé na nossa caminhada, na nossa vida, na nossa missão, na nossa jornada cotidiana, que a gente jamais possa desistir ou desanimar, porque alimentados e nutridos pela palavra e a experiência com Cristo Jesus, a gente possa ter uma fé que sempre nos sustente, sobretudo nos grandes desafios. Vamos fechar os nossos olhos e, num breve instante de silêncio, deixar com que a palavra de Deus ilumine e dissipe as trevas dos nossos corações.